Correia, que está em Uberlândia, informação importantíssima, principalmente para quem paga aluguel, né, Arsênio? A gente já falou desse assunto lá atrás, sobre negociação e tudo mais, e agora o tempo mudou e é preciso bom senso. Provavelmente esse seja o termo do momento, né? Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde para todo mundo. Isso mesmo, durante a pandemia, muitas empresas fecharam as portas, consequentemente, muitas pessoas perderam o emprego ou até mesmo tiveram aí uma redução salarial. E aí, estão morando de aluguel. O que fazer? Como proceder? Por isso, nós convidamos o Douglas Davi Pena, que é o especialista em direito imobiliário. Ele está sem máscara, mas estamos num ambiente fechado, né? Justamente para poder aí dar acesso. Como eu estou com máscara, então fica mais tranquilo. Com relação a essa questão dos aluguéis, devo pagar? Não devo pagar? Como é que vai funcionar de agora em diante? Boa tarde. Boa tarde, Arsênio. Boa tarde, Vanessa. A todos aqueles que estejam nos ouvindo. E tratando de contratos de locação, nós temos que entender que temos a parte residencial e a parte comercial. Você que é locatário, você deve pagar o seu aluguel. Bom, só que você vai entender, eu não estou em boas condições e eu não tenho condições de pagar esse aluguel. Quais são as condições recomendáveis que eu devo fazer? Primeiro, não fica parado esperando que com o tempo as coisas podem regularizar e que depois você vai negociar o seu aluguel. Você tem que negociar ele agora. Procurar formalmente o proprietário ou a imobiliária para que você consiga negociar dentro das condições que você tenha nesse momento para pagar. Isso serve para quem, por exemplo, não tem condições financeiras? Sim, Arsênio, porque existe possibilidades da negociação com 10% de redução, 30% de redução, 50% de redução, 100% da redução. Tudo é negociado e conversado entre as partes, porque no atual momento nós não temos ainda uma legislação que supre essa lacuna de como deve ou não ser nesse atual momento. Douglas, levanta só um pouquinho o microfone para facilitar um pouco obrigado, o áudio. Nós temos a legislação, inclusive, quero destacar, a 1179, aprovado o mês passado no Senado e este mês na Câmara, que traz algumas normativas sobre o setor imobiliário. No entanto, um equívoco da sociedade, porque no início do projeto dessa lei foi tratado que poderia ser suspenso os aluguéis. Então, existe alguns locatários procurando por essa suspensão do aluguel até acabar a pandemia. Isso não procede. Até aquela questão relacionada à carta de crédito, as pessoas que estão em busca de comprar uma residência também, eles têm que pagar essa carta de crédito também. Bom, aí nós estamos falando de uma legislação específica que é o consórcio, e existe o financiamento habitacional e existe o consórcio. Duas legislações distintas que regulam essa parte. O Banco Central nos trouxe uma autorização para aquela pessoa que seja contemplada nesse ano, até dia 31 de dezembro, ela pode sim requerer que receber esse valor dessa carta em dinheiro, procurar a instituição financeira para isso. E com relação ao IPTU, porque aí fica uma questão constrangedora, né? Você não consegue pagar o aluguel e o IPTU. Bom, o condomínio, por exemplo. Vamos separar. Primeiro vamos falar do IPTU. O IPTU, nós temos algumas entidades, né, do município, cito a OAB, a FIENG, o CDL, que fez um ofício, né, ao nosso prefeito de Uberlândia para que ele pudesse manifestar como ficaria essa situação. Até então, não houve decisão sobre essa área. Ok, então, muito obrigado pela entrevista. Imagina. A gente segue acompanhando, porque a situação da quarentena continua, né? As pessoas continuam em casa, pelo menos é o que é o recomendado pela OMS, e a gente vai tentar cada vez mais trazer mais informações sobre esse assunto aqui no MGTV. Vanessa, com você. Muito obrigada, Arsênio. Agradeço também ao doutor Douglas. E em relação ao pagamento do IPTU, a gente já exibiu uma entrevista com o prefeito de Uberlândia aqui no MG1. Ele disse o seguinte: olha, o ideal é que as pessoas realmente paguem o imposto, porque é com esse dinheiro, essa é uma das fontes de renda, fonte de receita do município para conseguir colocar tudo que foi planejado em prática. Então foi isso que o prefeito disse já há algumas semanas, tá?